Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja com todos, amém? Amém, glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos então dar início ao culto com um formato, uma disposição de cadeiras um pouco diferente. Vamos fazer uma experiência, para ver se a gente consegue ter as pessoas melhor acomodadas e a gente consegue ter também um culto um pouco diferente, uma recepção mais organizada e assim por diante. Então, eu espero assim, vai haver um desafio, em relação à porta aberta, talvez a atenção queira fugir um pouquinho, os irmãos façam também um esforço para não se deixar incomodar muito com as luzes ali na rua, tá bom? E assim a gente consegue prestar um culto com bastante dedicação ao nosso Deus. Então, vamos dar início, amados, vamos dar início, então, ao nosso culto, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nessa hora, ó Senhor, nós queremos dar início a este culto, a esta celebração, e quero te pedir, ó Deus, no nome de Jesus, que a Tua paz, que excede a todo entendimento, venha guardar os nossos corações, antes de tudo, Senhor. E que, meu Deus, nesse momento, Senhor, em que damos início ao culto, Pai, que, ó Senhor, nós possamos receber, ó Senhor, esta presença gloriosa do Senhor entre nós. Meu Deus, vem, Senhor, sobre a Tua igreja. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre cada coração. Toca, Senhor, os Seus filhos. Que, Senhor, cada família aqui nessa noite receba da Tua visitação, Senhor, e que cada um, Senhor, saia deste lugar transformado, abençoado, para a glória do Teu nome, Senhor. Fica conosco e recebe o nosso culto. Nós te cultuamos, Senhor, porque entendemos que isso lhe é devido. Entendemos, meu Deus, que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Entendemos, meu Deus, que o Senhor é digno de ser adorado e engrandecido. Por isso, recebe, Senhor, este culto, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Então, queridos, olha só, nós vamos dar início ao culto com essa oração e também com a participação das crianças. E eu gostaria que os irmãos pudessem, quem souber cantar com as crianças, cante, quem souber, participe junto, porque é um momento em que os nossos filhos, diante de Deus, podem prestar o culto, o seu louvor e a sua adoração. Vamos louvar. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Primeiro dia, disse haja luz, separou o dia da noite. segundo dia, Fez separação entre o céu e as águas da terra. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. terceiro dia, Rios e mares fez, e na parte seca a vegetação. quarto dia, Ele fez o sol, fez também a lua e estrelas. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. quinto dia, Aves lá no céu, peixes lá nos rios e mares, sexto dia, animais da terra,
Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Amém, glória a Deus. Vamos lá, né, gente? Nosso culto não para por aqui, né? Vamos adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, entregar o nosso coração a Ele, aquietar nossa alma, né? Para que a gente possa adorá-lo, né, de todo o nosso coração, crendo que o Senhor está aqui neste lugar, amém? Podem se colocar de pé. Hoje teremos uma celebração. Quero ver o povo da igreja dançando, celebrando o nome do Senhor, amém? Seu sangue, sua cruz, me levam de volta
Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Nós pertencemos a Ti, amado Deus. O nosso coração pertence a Ti, Senhor. Nos leva a um nível mais profundo, Senhor, da Tua presença nessa noite. Porque é nos Teus braços, Senhor, que nós encontramos o descanso, Senhor. É nos Teus braços que nós estamos seguros, amado Deus. Abraça-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Aleluia. No mais profundo do mar, nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, Tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Meu coração Te pertence. Meu coração Te pertence. Meu coração Te pertence. Meu coração Te pertence. Sim, Senhor. No mais profundo do mar, nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, Tu estarás Comigo, Senhor, nas nossas Nunca dificuldades. esteve Ele nunca está longe, querido. longe de mim. O meu coração Te pertence. 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 Meu coração Te pertence. Oh, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti, Deus. O meu coração Te pertence. 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 O meu Entregue o seu coração a Ele, querido, nessa noite. pertence.
Entregue tudo aquilo que te afasta dele. Te pertence. Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos somente a Ele. Aleluias. Não há amor maior. Não há amor maior, querido. É só em Deus que nós conseguimos esse amor para transbordar sobre as nossas vidas. Tudo o que fizemos para Ele vai valer a pena. Um dia vai valer a pena. Basta somente nós entregarmos tudo a Ele. Deixar Ele fazer a obra na nossa vida. É só isso que Ele precisa. Do seu coração nessa noite. Entregue-se a Ele. Entregue esse amor que cobre multidão de pecados, querido. Esse amor que nos esconde, que nos constrange. É esse amor do Pai, porque Tu és o Filho amado, Tu és a filha amada do Pai, e não há outro amor maior que o do nosso Pai. Doce como teu amor por mim, e nem canção, doce como cantas para
Te adoramos, Deus. Tu és santo. Tu és poderoso, Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. É maravilhoso, Senhor, o teu amor. É maravilhoso, Senhor, o teu nome. Nome sobre todo nome. Tu és, Senhor. Oh, Espírito Santo. Tu és invencível, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todas
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Continua, Senhor, movendo neste lugar, Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações, trazendo, Senhor, a revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas, Pai, nessa noite. Que nós saiamos daqui, Senhor, transformados pelo Teu poder, Pai. Traz, Senhor, a cura necessária, Senhor, neste lugar. Traz, Senhor, a libertação, Senhor. Traz o renovo que só em Ti, Senhor, nós encontramos, Pai. Senhor, fala aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem. Mas acima de tudo, Senhor, não ser somente ouvinte, Senhor, da Tua palavra, mas sim praticante, Senhor, porque é assim que o Senhor se agrada, Pai. É assim que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor, esse tempo, Senhor, de adoração, esse tempo, Senhor, de louvor. E que esse louvor, Senhor, possa subir, Senhor, ao Teu altar, Pai, como um aroma suave, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, por mais um dia nós estarmos aqui na Tua presença, Pai. Nós queremos entregar, Pai, esse momento de ofertas, Deus. Ó Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor tem provido nessa igreja, porque não tem faltado nada, Pai. Nós Te pedimos, continua, Pai, abençoando os nossos irmãos aqui, Deus. Ó Pai, que a Tua bênção seja para honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Ó Pai, nós entregamos as ofertas nessa hora, Pai, a Ti, Deus. E nós Te pedimos, continua nos abençoando no resto dessa noite, durante essa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus é bom, amados, e é maravilhoso poder estarmos juntos, reunidos na presença dEle, amém? Como é bom, né? A gente louva o Senhor com alegria, e diz a palavra que o Senhor habita em meio aos louvores. E como é bom saber que, enquanto juntos, como comunidade, o Senhor está habitando no meio da sua igreja, glória a Deus. Queridos, eu quero transmitir alguns avisos. Vou começar pela semana passada, né? Avisos que são dados assim, como se diz? Retroativos. Obrigado, Chay. Faltou essa palavra. Avisos retroativos, né? Então, na quinta-feira passada, nós tivemos aqui na igreja uma palestra sobre o Setembro Amarelo. Foi um tempo muito especial. Quem ministrou para a gente foi o Felipe da Costa, esposo da Viviane, e ele falou sobre a questão da depressão, falou sobre a questão do suicídio. Foi bastante edificante e também desafiador, né? Pensar que nós, como igreja, temos assim um papel importante, né, como filhos de Deus, no processo do cuidado, né? É verdade que a depressão ela pode também nos atingir, sim, como filhos de Deus, né? Nós não somos imunizados a estas coisas,
mas nós temos, como comunidade, a chance, né, de, num só coração, como povo, de nos ajudarmos uns aos outros. Então, isso é muito especial. Foi um tempo precioso e a gente se alegrou muito na presença de Deus. Ontem, sábado, nós tivemos o Chá das Mulheres, que aconteceu às 15 horas. Foi, assim, algo memorável na história da igreja. A igreja está ainda com algumas decorações que ficaram, né? Algo muito bonito, mas mais do que as decorações, foram os corações, né, abertos a tudo aquilo que o Senhor fez. Eu tive muitas boas notícias, né? A gente não pôde participar, os homens foram tirados de lado, era a vez das mulheres, né? Então, as mulheres que participaram e puderam compartilhar, disseram que foi algo maravilhoso, um evento precioso mesmo na história da igreja. Então, espero que muito em breve tenhamos mais, né? Deus é bom e há de nos oportunizar outros momentos assim, para a glória do seu santo nome. E logo mais tarde, né, esse evento aconteceu às 15h, parece que começou ali por volta das 13h20, 13h30, e às 19h30 nós tivemos o culto dos jovens, que também, igualmente, foi uma bênção, né, um tempo marcante, precioso na história do Ministério dos Jovens. Gente, assim, nosso desejo, o nosso pedido é que os irmãos, né, participem destes cultos. Todo último sábado de cada mês, os jovens estão se reunindo. Então, venham para celebrar juntos. Vocês que são jovens, até 130 anos, mais ou menos, né? Venham participar, que tem sido bom. Ontem a gente teve, assim, uma ministração bastante especial, a Yasmin, né, iniciando a sua carreira de ministra da palavra, trouxe uma palavra muito gostosa, abençoadora para a igreja. A Chay também, né? Então, ontem foi mãe e filha falando à igreja, né? A dobradinha, a casa do Marcos ontem estava em festa, né? Mãe e filha, falou, hoje é com a gente, né? Glória a Deus, que coisa boa. Então, vejam, amados, a igreja foi muito abençoada. Não percam essas oportunidades, porque realmente vale a pena, né? Então, assim, nós temos ouvido testemunhos, amados, testemunhos de pessoas que participaram e estão falando, né? Isso que é gostoso, é reverberar, é o reverberar, né? Porque o evento por si é importante, mas o reverberar, o que acontece depois, como os corações foram tocados, né? Como as vidas foram desafiadas pelo Espírito de Deus, isso é lindo, amados, né? Ontem nós tivemos um testemunho na hora do culto dos jovens, mas no momento das mulheres houve testemunhos que chegaram para nós, falaram assim, foi maravilhoso, vieram nos agradecer, obrigado por nos proporcionar uma tarde tão maravilhosa. Gente, isso é uma satisfação para a gente poder ouvir, saber que a gente está servindo, né, como igreja, e que as pessoas se sentem realmente acolhidas. Louvado seja Deus, né? Que seja realmente o início de grandes coisas para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? É claro que a gente ainda está assim num processo, é verdade, está todo mundo com a máscara, ou no rosto ou meio pendurada aí, né? Mas a gente está nesse momento ainda, então muita gente ainda se sente não à vontade de participar, e a gente sabe que isso é um fato, né? Então, na medida em que a gente tiver as pessoas mais liberadas, irmãos, eu creio que nós vamos, assim, experimentar coisas ainda maiores da parte de Deus, e vamos ter muitas vidas se rendendo a Cristo neste lugar, né? E será algo maravilhoso. Então, vamos em frente como igreja, vamos perseverar na oração, perseverar nos propósitos que Deus tem nos colocado, né? A gente tem tido, assim, desafios. Terça-feira nós temos chamado a igreja para o jejum. No momento do culto, a gente tem pedido, né, os irmãos, vamos participar da oração, chega mais cedo, vamos orar juntos, dedique um tempo de oração. Tudo isso vai somando, amados, né? E claro, na sua casa, não deixa de orar pela igreja, não deixa de orar pela nossa vida, não deixa de orar pelos seus irmãos que congregam com vocês, pelos ministérios, né? Isso vai fazendo toda a diferença para a glória de Deus, tá bom? Então, isso foi sobre semana passada. E nessa semana, nós vamos ter, na terça-feira, às 15 horas, aqui na igreja, a oração das mulheres. Então, a oração das mulheres voltou a ser presencial. Então, irmãs, venham participar, né? Se você pode dar uma escapadinha, venha, porque está sendo uma bênção também,
né? Veja que as mulheres orando, buscando, clamando, se reunindo, se unindo em oração, né? Eu sei que quem não pôde estar e quem não tem podido estar tem orado em casa também, mas veja que a oração, ela move as coisas, né? A oração, ela muda as coisas. E ontem nós tivemos uma prova do que a oração faz, né? A oração faz tudo isso e muito mais. O que a gente precisa? De um coração. Se a gente tiver um coração unido, queridos, não há limites, não há barreiras, não há dificuldades, não há problemas que o nosso Deus não possa resolver e nos fazer vencer, né? Então, terça-feira às 15 horas, oração das mulheres. Sexta-feira, escola bíblica. Nós vamos ter a última aula sobre o livro de Neemias. Quem não veio em nenhuma aula, venha, porque nós vamos fazer um resumão do livro e vai ser uma bênção às 20 horas aqui na igreja, tá bom? Que mais? Dias 8 e 9 de outubro, sexta e sábado que antecedem o feriado, nós vamos ter aqui na igreja um acampa dentro. O que é o acampa dentro, amados? Crianças a partir de 10 anos poderão participar, né? O valor do acampa dentro é R$15. Para que é esse valor? Esse valor é para a gente poder comprar o lanchinho que vai ter à noite, as crianças vão jantar aqui, comer um lanche, e de manhã nós vamos ter um café da manhã todo especial. Então, na sexta-feira, às 19 horas, as crianças devem chegar, né? Nós vamos receber aqui as crianças, nós vamos dormir com as crianças aqui, vai ser uma festa, uma bagunça, vai ter barraca, vai ter cama, vai ter tudo. Vamos fazer uma festa como sempre faz, né? Barraca não? Barraca não, só cama, só colchão. Olha eu inventando moda aí, né? Eu sei que isso é comprometedor, né? Meu Deus. Crianças, não vai ter barraca não, viu? Não vai ter, é só colchão. Então, colchão para a criançada. Irmãos, as edições anteriores do Acampa Dentro foi sempre uma alegria tremenda, né? Porque as crianças vêm, elas se divertem, a gente tem um tempo assim de ministração, há um tempo gostoso em que a gente pode orar, que a gente pode assim dedicar tempo e atenção exclusiva para elas, é muito precioso. Então, se você tem seu filho nessa idade, traga sua filha, né? Ou tem alguém que você conhece, sobrinho, gostaria de participar, traga, né? Faça a sua inscrição, procure a nossa irmã Cibele ali, né? E ela vai estar orientando a respeito disso, tá ok? E no dia 16 de outubro, nós vamos ter um movimento na igreja. Olha, esse movimento vai acontecer a partir dos jovens e vai ser ali na casa da Emilei e do Dalton. Eles vão sediar ali um avanço missionário, né? Eu não sei como é que isso vai ser chamado ainda, né? Mas vai ser uma base missionária da nossa igreja e nós vamos ali, em nome do Senhor Jesus, evangelizar o bairro e nós vamos sair numa campanha evangelística, né? Então, evangelismo a partir da casa do Dalton e da Emilei. Queridos, por favor, desde já, oração, vamos orar. Como nós já temos falado, há famílias ali de venezuelanos, pessoas que precisam ser amadas e acolhidas, né? Pessoas que precisam de Jesus. Claro, todo mundo precisa, mas tem sido assim contato na vida da Emilei e são vidas que a gente pode ali, em nome do Senhor, trazer para o Senhor. Então vamos orar, e para todos os outros, para quem a palavra chegar, que haja conversão, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que venha o reino de Deus sobre essas famílias. Amém, amados? Então, se você não vai participar diretamente ali, evangelizando, vai estar junto, por favor, se comprometa com a oração. Dia 16 de outubro, né, sábado, é sábado, né? Sábado, 16 de outubro, nós vamos estar ali para a glória de Deus, tá bom? Então, são esses os avisos. Faltou algum? Mais algum, Vi? Não, né? Então, amém, amados. Nós vamos passar, então, para a nossa mensagem. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 18. Sim, puxa vida, Dida, olha que falha minha aqui. Nós temos hoje visitantes, né? O Dani, não é Daniel, é Dani. Eu
pisei na bola da outra vez, né, Dani? Eu chamei você de Daniel, é só Dani mesmo o nome dele. Seja bem-vindo novamente, viu, Dani? A sua esposa me falhou o nome agora, perdão. Gabriela, o Dani e a Gabriela, sejam bem-vindos novamente, em nome de Jesus. E está conosco também o Cláudio, que esteve ontem, né, Cláudio? Glória a Deus, e trouxe a esposa. Que bom que você veio, Deus abençoe. O seu nome é, por gentileza? Giovana, obrigado. Deus abençoe o Cláudio, a Giovana, né? Também o Dani e a Gabriela. Vocês são muito bem-vindos entre nós. Que Deus, assim, toque o coração de vocês, derrame bênçãos sem medidas. Vocês possam voltar para casa, assim, falando, olha, essa noite fui abençoado, fui abençoada, né? Valeu a pena a gente ter participado. Deus fez grandes coisas conosco, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, então, gente. João, capítulo 5. Glória a Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Senhor, a tua palavra foi lida e será agora ministrada, Senhor. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração. Que não seja, meu Deus, o balbuciar de palavras humanas para encher de palpites e conhecimentos vazios o coração dos teus filhos, Senhor. Mas que seja a tua verdadeira palavra, alimentando, Senhor, o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, aperfeiçoando a nossa caminhada, Senhor, de tal maneira que por meio dela, desta palavra que é viva e eficaz, na ação sobrenatural do teu Espírito, Senhor, nos tornemos parecidos com Jesus. Fica conosco, Senhor, nos dá a direção que precisamos para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de dizer aos irmãos, antes de entrarmos novamente no texto, que quando o homem lá no Éden pecou contra Deus, algo aconteceu ali, algo muito importante se deu ali. O ser humano passou a ter a necessidade de ocupar o coração com aquilo que antes era ocupado por Deus.
Quando o homem é tirado da presença de Deus, quando o homem é tirado do Éden, quando o homem é tirado daquele lugar onde ele se relacionava pessoalmente com Deus, um vínculo de amor eterno é rompido. O homem pecador é destituído da glória de Deus. E um buraco imenso, inimaginável, é aberto na alma humana. Para preencher esse vazio, ao longo do tempo, o ser humano tem buscado inúmeros recursos. E o principal dos recursos é estabelecer para si ídolos, é fazer para si ídolos que venham suprir essa necessidade que ele tem de se relacionar com o transcendente, de se relacionar com uma divindade. Ele foi tirado do jardim, ele foi tirado da presença de Deus, ele foi tirado daquele lugar e ele precisa se relacionar com o sobrenatural e ele busca isso ardentemente. Contudo, ao fazer estas coisas, o homem se perde nos seus caminhos e estabelece para si religiosidades que nada têm a ver com o desejo de Deus para a vida humana. Nós, seres humanos, temos esse desafio de, olhando para a palavra de Deus, e que somos hoje filhos de Deus, creio que todos aqui o são, nós temos o desafio de olhar para a palavra hoje e descobrir nela que em Cristo o nosso relacionamento com Deus é restaurado. Em Cristo, o nosso relacionamento com Deus vai muito além do que qualquer perspectiva de religiosidade. Em Cristo, nós temos vida novamente. Em Cristo, esse vazio que é tão poderoso na nossa alma é completamente preenchido. Não há mais vazio, não há mais ausência, não há mais temor, não há mais nada que o Senhor Jesus não venha preencher e completar. Amém? Então, eu gostaria de mostrar aos irmãos, a partir dessa perspectiva, nesse texto, algumas verdades que esse texto nos mostra a respeito da condição da humanidade. Vejamos, amados, capítulo 5, a partir novamente do versículo 1, eu quero pontuar algumas coisas que são importantes. Olha, passadas estas coisas, vou ler novamente. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses detalhes que a palavra de Deus nos traz nesse texto. Veja, Jesus ele sobe para Jerusalém com o intuito de participar de uma festa. Contudo, ele deixa o ambiente da festa e ele desce ao lugar chamado Betesda. Esse lugar era um lugar que havia 5 pavilhões e tinha um tanque onde uma multidão de enfermos estava e permanecia. Nós vamos ver aqui a continuação do texto, que nestes, versículo 3, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E eles esperavam que as águas do tanque fossem agitadas, para que, sendo agitadas as águas, por meio de um anjo, o primeiro que pulasse naquelas águas era curado. Então, essa era a expectativa. Aquele povo estava reunido no tanque de Betesda, esperando que algo maravilhoso viesse a acontecer. Uma multidão, um número muito grande de pessoas, e essa multidão representa a condição de boa parte da humanidade. Uma multidão de pessoas que aguardam cura, uma multidão de pessoas que precisam de libertação, uma multidão de pessoas que precisam se encontrar com Deus. É interessante porque Betesda significa casa de misericórdia, e a casa de misericórdia ela ficava junto da porta das ovelhas. A porta das ovelhas era o lugar, junto ao templo, o lugar onde as ovelhas, os animais que eram oferecidos em sacrifício pelos sacerdotes para que houvesse a remissão dos pecados do povo, eram ali oferecidos. A porta das ovelhas era o lugar de acesso dos animais para o sacrifício. É interessante porque as pessoas do tanque de Betesda fitavam os olhos na porta das ovelhas, mas elas não entravam no templo, e elas ficavam antes do lado de fora. Vai guardando essas informações, amados. Então, as pessoas estavam do lado de fora, elas estavam no tanque de Betesda, elas não estavam dentro do templo, elas não passavam pela porta das ovelhas, elas ficavam no lugar aguardando as águas. Eu quero então começar a dizer aos irmãos que essa é a realidade em que as pessoas se encontram, amados. Ou seja, é a realidade de uma humanidade que se distanciou de Deus e que, em busca
de estabelecer para si uma religiosidade, em busca de estabelecer para si um contato com o sobrenatural, ela se coloca a acreditar em coisas que nada tem a ver com a revelação de Deus. No entanto, ao acreditar nessas coisas, elas vivem a experiência de terríveis enfermidades. Né? O texto está dizendo que as pessoas eram ali enfermos, cegos, coxos e paralíticos. É interessante essa narrativa porque ela nos faz lembrar, por exemplo, do Salmo 115. O Salmo 115 fala para a gente que os deuses feitos pelas mãos dos homens são deuses mudos, são deuses cegos, são deuses que não se movem, são deuses que não fazem absolutamente nada, mas são deuses que fazem com que aqueles que assim creem neles e que neles esperam se tornem semelhantes a eles. Então nós estamos vendo a multidão doente, a multidão enferma, a multidão manifestando sinais de que essas enfermidades e essas coisas são próprias de pessoas que creem em coisas que não no Deus verdadeiro. E isso é muito importante para a gente compreender o texto. Ora, havia uma espécie de religiosidade que tomava conta daquele lugar. Havia uma espécie de religiosidade. Olha, nós estamos aqui porque aqui é o lugar onde a cura acontece. Nós estamos aqui porque nós temos a fé de que quando estas águas se moverem, algum de nós pode ser curado. Eu não sei quem vai ser, o primeiro que pular. Talvez se caírem 2 ao mesmo tempo, já não venha mais a cura. Talvez se caírem 3, a gente vai perder as esperanças. Mas se um cair primeiro, esse vai ser curado. Havia uma expectativa por águas que se movessem, não é? É interessante isso. E aí o texto continua. Nós vamos chegar lá, nós vamos costurar isso aí. Guarda isso, amados. Nós vamos chegar onde eu gostaria. Mas no versículo 5 fala assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Um homem estava naquele tanque, 38 anos, aguardando aquelas águas se moverem, aguardando aquelas águas serem agitadas pelo anjo. Imagina uma pessoa enferma olhando para um tanque de água, aguardando que as águas fossem movidas para que ele tivesse a esperança de cura. E essa esperança, ela era cada dia que passava frustrada, uma vez que ele não tinha condições de, pelas próprias forças, avançar. E ali Jesus, vendo aquele homem deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo, ele responde, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha que interessante, né? Então, nós começamos a ver que não basta apenas o ser humano se ver, muitas vezes, se encontrar numa condição de terrível enfermidade. Não basta o ser humano se encontrar nessa condição de idolatria. Irmãos, eu digo aqui idolatria, acreditem, né? Investigue o seu coração nessa noite. Porque a idolatria é algo que pode estar presente na nossa vida de uma forma terrível, sabe? Terrível. A gente pensa assim, não, no meu coração não há idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser exclusivo de Deus é idolatria. Percebe? Se nós estamos fazendo qualquer coisa onde Deus não ocupa o primeiro lugar, nós temos que rever a nossa vida. Aquele homem, ele estava naquela condição em meio a uma, digamos assim, a uma situação comum de muitas pessoas. E aquilo que ele cria se distanciava completamente do desejo de Deus para a vida dele. Veja que interessante, ele estava 38 anos aguardando uma cura. No entanto, a cura que ele esperava era dentro de um parâmetro, ou dentro de expectativas que ele tinha gerado na religiosidade dele. Qual era a religiosidade dele? A religiosidade dele era que ele somente poderia ser curado se ele fosse o primeiro a ser lançado nas águas. E de repente Jesus, ele vem com uma resposta para isso. Jesus aparece trazendo novidade diante disso. Jesus aparece quebrando esse sistema, essa crença nessas águas que se movem. E ele pergunta para aquele homem, você quer ser curado? E aquele homem diz assim, olha, eu não tenho ninguém para me jogar ali. Quando eu penso em me levantar, alguém já pulou antes que eu. É sempre assim, eu estou aqui aguardando, espero, e alguém vai na minha frente. Eu estou sempre sendo o último da fila. Olha que interessante, não é? Então, as pessoas, queridos, elas acostumam
e se encontram em situações onde elas se veem confortáveis muitas vezes e aprendem a lidar com as tristezas e as angústias da vida, porque estão distantes de Deus e vivem aflitas uma vida inteira e muitas vezes não entendem e não percebem quando Jesus se aproxima. E aquele homem não tinha compreensão do que estava acontecendo, e era Jesus diante dele. Mas não era somente ele que não tinha compreensão, todos aqueles que estavam no tanque não tinham compreensão. Irmãos, isso fala muito da nossa igreja, isso fala muito do nosso papel. Nós não podemos esperar que as pessoas compreendam quem é Jesus, as pessoas têm a sua própria religiosidade, o seu próprio sistema de crenças. As pessoas têm pensamentos próprios, as pessoas acreditam à sua maneira nos nossos dias. E é assim desde sempre. Tem gente que acredita que é necessário tomar um chá disso, tem gente que acredita que é necessário fazer uma prece de uma determinada forma, tem gente que acredita que é necessário ter um cristalzinho, tem gente que acredita que é necessário ter uma imagenzinha. Cada pessoa tem a sua forma de crença, e todas essas formas de crença nada mais é do que um tipo de idolatria. E essa idolatria é muito própria das pessoas que vivem nesse mundo. O que nós estamos aqui dizendo é que quando Jesus chega, Jesus ele vem oferecer algo que essas coisas não podem oferecer. E Jesus chegou diante daquele homem e disse o seguinte: você quer ser curado? Só que o sistema religioso daquele homem estava encalacrado nele. Como, Jesus, eu vou ser curado se eu não tenho ninguém? Como, né? Não falo o nome, mas como, Senhor, eu vou ser curado se não tem ninguém para me jogar dentro da água? Como eu vou ser curado? Não é? As pessoas ficam assim, amados, com expectativas, mas elas não sabem como fazer. Percebe? Quem é que liberta? Quem é que cura? Quem é que transforma? Quem é que faz novas todas as coisas? É somente Cristo. Mas as pessoas têm as suas formas de crer, elas têm as suas crenças. Os irmãos conseguem ver isso nas pessoas? Os irmãos conseguem identificar essa realidade em si mesmos antes de estar com Cristo? As pessoas têm a sua forma de crer. Elas acham que estão certas. O que era o certo para aquele homem ali à beira do tanque? O certo é, quando a água se mover, vai haver cura. Sim ou não? Sim. O certo é isso. O universo religioso que ele tinha diante dos olhos dele era da massa com quem ele convivia. E a massa com quem ele convivia vivia essa triste realidade de estarem aprisionados pelas enfermidades, aguardando uma manifestação sobrenatural. As pessoas estão ansiosas por cura e libertação, queridos, mas dentro da fé que elas possuem, elas praticam aquilo que o universo religioso que elas estão inseridas lhes oferece, nada além disso. E tudo que vivem, tudo que fazem é fundamentado nisso. Há uma verdadeira intenção, uma boa intenção, mas isso não muda o fato de que estão cegos, isso não muda o fato de que estão aprisionados, isso não muda o fato de que estão doentes, isso não muda o fato. Estão doentes, e Jesus é a cura, e Jesus é a cura. E aí, queridos, não tem a ver com religião, tem a ver com uma pessoa, a pessoa que chega, a pessoa que muda a história, a pessoa que fala direto ao coração, a pessoa que se apresenta como filho de Deus, a pessoa que tem poder para mudar as circunstâncias, a pessoa que tem jeito de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Porque é movido pelo poder de Deus, porque é o próprio poder de Deus, porque é o próprio Deus. Esse é Cristo, amados. E Jesus chega naquele lugar. E aí aquele homem, ele abre o coração, não tem ninguém. Veja, a prisão dele, ele entra naquele sistema religioso fajuto, porque aquele sistema religioso fajuto em que ele estava era consequência, provavelmente, de pecados mais graves que ele tenha vivido no passado. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele responde, ao invés de ele falar sim, ele diz: eu não tenho ninguém. Não é? Ao invés de dizer sim, eu quero, ele diz: não, eu não tenho ninguém. É como se Jesus tivesse mexido com a alma dele e dissesse para ele assim: o que há no seu coração, meu filho? E ele diz: eu fui abandonado por todos. Os meus amigos me deixaram, a minha família me deixou, as pessoas que eu amo me abandonaram, se esquecem de mim, todos se esquecem de mim, ninguém mais liga para mim, Jesus. Eu estou aqui doente na beira desse tanque esperando um milagre, mas não tem ninguém por mim.
E quantas almas aflitas, queridos, que não tem ninguém por elas. E elas querem o milagre, elas querem a resposta, elas precisam de alívio para os seus sofrimentos, mas elas não têm mais ninguém por elas. Elas não têm mais, não têm mais. A crueldade da vida, os dissabores, os desencantos, as brigas, as lamentações, as tristezas, os desarranjos, fizeram com que essas pessoas se afastassem, as famílias se afastassem, os amigos se afastassem, as pessoas se vê sozinha, enferma, paralítica, na beira de um tanque, aguardando um milagre. Que tipo de esperança havia naquele coração? Amanhã eu posso ver um milagre, mas o milagre não será meu. Depois, talvez tenha um milagre, mas o milagre não será meu, porque todas as vezes que eu quero, vai alguém antes de mim. Percebem, amados, como isso é sério? Percebem, meus irmãos, como é o coração das vidas das pessoas, como as pessoas sofrem mesmo, como as pessoas não têm esperança mesmo, como é triste tudo isso. E por que disso, amados? Porque as pessoas têm uma necessidade de repor em seus corações aquilo que outrora tivemos, quando lá no Éden, esse relacionamento que só Jesus pode restaurar, só Jesus pode nos levar. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, diz o Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ninguém pode se aproximar e se reconciliar com Deus, senão tão somente pelo sangue de Jesus. Ninguém pode novamente ter a esperança da eternidade com Deus e ser novamente ligado a Deus, senão por Cristo Jesus. Ninguém pode. E aí nós buscamos naturalmente subterfúgios para aliviar esse sofrimento e essa dor. E as pessoas estavam ali, buscando isso. Eu quero alívio para a minha dor. Eu quero alívio para a minha dor. Eu quero alívio para a minha dor. Hoje é uma multidão de jovens. Cadê os jovens? Eu falo aos jovens aqui. Há uma multidão de jovens que se cortam, queridos. Sabem disso? Há uma religião hoje de jovens que se cortam. Vocês já ouviram falar disso? Já viram jovens assim que se cortam? Que se cortam? E cortam os pulsos, e cortam os braços, e cortam as pernas. Por que eles se cortam? Porque eles dizem que por meio dos cortes que fazem, eles aliviam as dores profundas da alma. Quantos jovens, queridos, estão se cortando? É uma forma de buscar alívio, é uma religiosidade criada, percebe? É uma religiosidade, eu encontro alívio nisso. Eu encontro, de alguma maneira, alguma forma de fazer com que o meu sofrimento seja aliviado. E é somente um dos exemplos. Nós não estamos aqui combatendo as religiões. Esse não é o propósito. O que eu estou dizendo é que fora de Cristo não há salvação, amados. Fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo não há esperança. Jesus não é religiosidade, Jesus é uma pessoa que veio ao mundo para salvar o pecador, eu e você. Percebe isso? Então, esse homem que está diante de Jesus, ele começa a abrir o coração. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus olha bem para ele e diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, amados, Jesus não está preso numa caixa, Jesus não está preso num formato, Jesus não é uma religiosidade que nós somos capazes de externar. Jesus é uma pessoa com quem nós precisamos nos relacionar. Ele é o Filho de Deus, Ele é o amado da nossa alma. Alguém talvez diga assim: mas pastor, eu não estou entendendo por que essa mensagem está vindo para nós, se a gente já crê. Eu não estou entendendo por que essa mensagem ela é tão importante para mim hoje, se eu creio. Eu creio em Jesus, eu já recebi Jesus no meu coração. Sabe, irmãos, porque nós podemos ter religiosidades dentro da igreja. Aqui nós vamos ver dois grupos de pessoas, os que estavam no tanque e os que estavam no templo.
Os que estavam no tanque, eles tinham uma necessidade de ver as águas se moverem. Mas e os que estavam no templo? Os que faziam parte da religião dos seus dias, o que eles queriam? Veja, o texto ele diz lá no final do versículo 9, e aquele dia era sábado. Jesus fez uma cura maravilhosa num dia de sábado, no dia da festa. E aí o versículo 10 fala, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Percebam, irmãos, que, olha que coisa interessante, o tanque de Betesda ficava junto da porta das ovelhas. O tanque de Betesda era aquele povo que se reunia ao redor daquele tanque, naqueles 5 pavilhões, mas que fitavam os olhos para o pátio central do templo, onde aconteciam os sacrifícios. O povo olhava para dentro do templo, mas estava fora do templo. Os que estão fora do templo têm uma religiosidade mística. Os que estavam fora do templo têm uma religiosidade mística. E os que estavam no templo têm uma religiosidade legalista. E fazem da lei o seu ídolo. Dos procedimentos, dos ritos, das coisas que são próprias da lei, a sua própria divindade. E a questão aqui não é aquele ser humano que foi alcançado pela graça maravilhosa de Cristo. Não era essa a questão. Não era aquele homem que foi curado, não era aquele homem que 38 anos estava miseravelmente lançado às beiras de um tanque, não era essa a questão para eles. A questão para eles é que o dia era sábado. E aí a gente percebe o que? Uma cegueira espiritual de pessoas ditas religiosas. Pessoas ditas religiosas. Porque a religiosidade sem Cristo, ela é vazia, ela é oca, ela não serve para nada, amados. Ela é um compêndio de regras que não tem o menor sentido. Se Cristo não é vivo nos nossos corações, não importa nada nós estarmos aqui. Se Jesus é verdade, louvado seja Deus, estamos no lugar certo para engrandecê-lo com as nossas vidas e celebrá-lo com as nossas vidas. Mas se Jesus não é verdade, se Jesus não é o centro, nós estamos aqui para quê? A religiosidade do nosso tempo, amados, ela é uma religiosidade de templos, onde as pessoas estão buscando Deus para encontrar em Deus, um Deus, que eu não sei que Deus é. A Bíblia dá muitos nomes a esses deuses, mas talvez a divindade que mais esteja em evidência seja Mamon, onde as pessoas aparecem para barganhar com Deus. Olha, eu vou dar o meu dízimo e Deus tem que me abençoar. Eu vou entregar aqui a minha oferta e Deus tem que me dar. Como assim? Eu não estou entendendo esse negócio. Mas digamos, talvez seja essa a mais avassaladora das religiosidades no meio cristão que se tem nos dias de hoje. E o que nós temos? Uma geração de pessoas distantes de Deus, que não conhecem a Deus. As pessoas praticam um determinado rito, praticam algo porque a partir desse algo julgam estar conectadas com Deus, na sua espiritualidade. É uma espiritualidade fajuta. Então eu vou fazer a fogueira não sei o quê, eu vou fazer o voto não sei do quê. Espera lá, você quer obter o que a partir dessas coisas? Percebe? Então a vida que nós devemos ter com Cristo, amados, ao chamado de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida, ele é totalmente outro. Jesus aparece para nós quando nós estamos na condição daquele paralítico, completamente arruinados, porque essa é a nossa condição. Ele se revela para nós quando a nossa realidade de pecadores, ela é plena. Estamos desgarrados como ovelhas, que não têm pastor. Estamos perdidos, não somos filhos de Deus. Condenados pelos nossos pecados. Mas graciosamente Jesus se revela para que a gente possa ter nele salvação. E aí essa salvação, ela nos leva a essa experiência verdadeira com Jesus. Eu agora sou salvo. Se eu sou salvo, eu me relaciono com Deus que me salvou, porque Ele é vivo, Ele é real, Ele não é fruto da minha imaginação,
eu sou fruto das suas mãos, Ele me criou. Percebem, amados, a diferença? Então, toda religiosidade, ela tende a estabelecer ídolos para preencher vazios do coração. Quando você impõe sobre as pessoas uma série de regras, e as regras ocupam um lugar de ídolos nos corações, as pessoas fazem aquilo porque aquilo é o norte da sua vida, mas elas estão perdidas e cegas. Aqueles judeus, no intuito de querer estabelecer a sua própria justiça, eles vão brigar com um homem que carregava o leito, sendo que ele 38 anos estava curado. Isso não tem cabimento. Mas foi assim que aconteceu. E nós precisamos entender, o que será que eu estou vivendo? Eu vivo com Cristo? Eu vivo com Jesus? Ou eu tenho a minha religiosidade particular? Eu sou desses que estão no tanque de Betesda, ou eu sou desses que estão dentro do templo? Quem sou eu? Porque a nossa geração, queridos, é uma geração de especialistas. É uma geração de especialistas. Todo mundo sabe bastante. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Conhecer bastante, né, nem sempre significa boa coisa. Porque mais do que todos nós juntos, quem conhece Deus é o diabo. Percebe? A questão é, como eu me volto àquele que me salvou, e que me redimiu, e que me resgatou. Não é? E o texto diz assim, olha, ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. O paralítico nem sabia quem tinha feito o milagre na vida dele. Sabe o que é bonito, amados? Quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós recebemos Jesus como Senhor, ninguém sabe ao certo quem é Jesus. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É novidade aquele dia. Se você se converteu depois de adulto, né, e não teve a experiência de nascer num berço cristão, e tenha sido marcado toda uma trajetória no cuidado do Evangelho, mas tem um dia na sua vida que você fala, esse dia eu conheci a Cristo, você deve se lembrar com clareza, que naquele dia que Jesus se revelou para você, você foi banhado com o amor de Deus, mas que você não compreendeu aquilo na sua totalidade. Porque é assim que funciona. Eu digo que quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, era como se Deus me pegasse, um jovem com um desejo pelo suicídio, né? Lembrando do Setembro Amarelo, eu fui um dos que chegou perto de fazer isso, subia na passarela do quilômetro 18 da Anchieta para me jogar de lá, cheguei perto de me suicidar, planejava isso, queria fazer isso, e Jesus se revelou para mim e Ele disse, olha filho, agora você é meu, e derramou um balde de amor na minha vida, e o amor de Deus veio sobre mim, e eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha a certeza de que eu nunca mais poderia viver longe daquilo. E a partir de então eu comecei a seguir Jesus. E o que eu fiz na minha vida? No dia seguinte, ao invés de ir para a faculdade, eu larguei tudo e fui comprar a Bíblia, e comecei a ler. Eu queria mais de Jesus. Eu queria saber quem era aquele que tinha salvado a minha vida. E Ele foi se revelando, e eu fui conhecendo, e Ele foi se mostrando, e eu fui estabelecendo com Ele um relacionamento do qual eu percebo que eu não sou digno, mas que Ele me ama. E que quando eu chego perto dEle, eu vejo a glória dEle, e olho para mim, eu vejo que eu não sou limpo, eu não sou puro, eu não sou humilde, eu não sou sincero, eu não sou santo o suficiente, e Ele me cobre com a graça dEle. E eu vejo, meu Deus, como Tu és maravilhoso por me acolher, por me amar. Obrigado, Senhor. Me perdoa, me lava com Teu sangue. E Ele vem e me lava, e eu sou santificado por Ele, sou aceito por Ele. E o Espírito Santo que selou a minha vida, Ele me faz lembrar de que essa obra ela é completa, que não precisa de remendo, que não depende de mim, que a graça é vencedora. Que coisa maravilhosa é caminhar com Jesus, irmãos. Jesus, queridos, nós vamos conhecendo, Jesus, nós vamos descobrindo, Jesus, nós vamos nos relacionando. Jesus não é um compêndio de regrinhas que nós aprendemos a realizar, isso não é Jesus, isso é religiosidade barata.
Jesus é uma pessoa, Ele é o Filho de Deus que se relaciona conosco e nos visita com o seu amor. Ele é uma pessoa maravilhosa que fala para o nosso coração das coisas eternas, e nós vivendo neste mundo, nós ansiamos pelas coisas espirituais, nós olhamos para o céu e falamos: é lá o nosso lar, é lá a minha casa, é para lá que eu vou. Esse é Jesus, amados. Porque todas as vezes que Ele fala conosco, Ele fala nesse sentido: filho, está chegando a hora de eu te buscar, filho, está chegando a hora de eu te resgatar, filho, está chegando a hora de eu trazer você para junto de mim. Esse é Jesus, o Filho de Deus, com quem nós nos relacionamos. E isso é uma crescente na nossa caminhada, meus irmãos. Isso é uma crescente. Nós somos discípulos de Jesus quando a gente começa a obedecer à vontade dEle. E então nós conhecemos a verdade. E então a verdade nos liberta. É preciso obedecer e caminhar com Ele. E quando a gente caminha com Ele, a gente conhece Ele. E quando a gente conhece Ele, então Ele nos liberta. Libertação, amados, é muito além do sermos livres de possessão demoníaca. Essa é uma parte, é um aspecto importante. Isso é instantâneo. Recebeu a Cristo, foi selado no Espírito Santo, está salvo no Senhor, abandonou a vida de pecado, foi batizado, se entregou a Cristo, você é de Jesus, ponto final. Mas a questão é, caminhar com Cristo nos liberta, conhecer Jesus nos liberta. Há uma série de coisas para sermos libertos, queridos. Nós precisamos ser libertos das nossas religiosidades, dos ídolos que estão no nosso coração, das coisas que ocupam um lugar que deveria só ser o lugar de Deus. Sabe? Posso pegar um pouco forte aqui, irmãos? Amados, nós precisamos aprender a priorizar as coisas que são valorosas aos olhos de Deus. Precisamos, queridos. Queremos grandes coisas? Sim ou não? Sim. Queremos experimentar mais Jesus? Sim. Irmãos, vocês acham mesmo que o Rei de toda a glória, o Rei do universo, aquele diante do qual estão 24 anciãos, de dia e de noite, adorando e engrandecendo, e cujas miríades celestiais o louvam e o adoram, e cujas vozes daqueles que são os que foram mortos, os martirizados pela causa do Evangelho, sobem como um aroma suave na presença de Deus, aqueles que estão ali diante de Deus, já a alma dos santos, e mais ainda os querubins que voam e declaram a santidade de Deus. Vocês acham que esse Deus glorioso, Ele vai desejar ter um relacionamento conosco, se a gente não tiver minimamente um coração de reconhecer a grandeza daquilo que Ele realizou por nós na cruz? Pastor, mas eu não consigo compreender. Nem eu. Não na sua totalidade, irmãos. É misterioso. É um amor que me constrange. Mas conforme eu caminho com Jesus, eu começo a perceber o seguinte: esse Deus glorioso, que esvaziou-se da sua glória e fez-se carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, que era a expressão exata do ser de Deus, esse Jesus que foi à cruz morrer por mim e por você, e que nos redimiu da morte eterna, nos resgatou do império das trevas, esse Jesus espera que eu e você, uma vez resgatados, nos entreguemos para Ele. Percebe, amados? Nós não podemos viver como homens e mulheres de ânimo dobre. Ânimo dobre. Aqui eu sou santo quando eu estou com os irmãos. Aqui eu já não sou quando eu estou com as outras pessoas. Eu tenho um comportamento quando eu estou com os crentes na igreja, mas eu tenho outro comportamento quando eu não estou com os crentes da igreja. Eu sou uma pessoa quando eu estou no ambiente da religião. Eu sou outra pessoa quando eu estou com os meus amigos por aí. Isso não está certo. Precisa acabar, irmãos. Quer ter vida? Quer ser feliz? Quer fazer as pessoas felizes? Para com isso. Em nome de Jesus, não tenha uma vida dividida assim. Viva para Jesus, irmão. Viva para Jesus, minha irmã. Sirva ao Senhor com o seu coração. Faça com alegria. Posicione-se em fé.
Eu não estou aqui dizendo, então, pastor, a gente não pode mais ter relacionamentos. Sim, nós devemos ter e nutrir. Mas os relacionamentos que nós temos devem ser pautados pela novidade de vida que agora experimentamos em Cristo, amados. Ora, se aquele que está em Cristo é nova criatura, veja a realidade desse homem. E é isso que é interessante, porque Jesus vai dizer uma coisa. Olha lá, versículo 14. Mas Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meu Deus, que palavra é essa? Quer dizer então que o pecado pode fazer com que a pessoa padeça de enfermidade? Sim, é claro. O que fez esse homem ser um paralítico? Eu não sei, talvez ele fosse um ladrão de cavalos. Talvez roubando um cavalo, alguém deu uma coça nele, ele caiu do cavalo e quebrou a coluna, e ficou paralítico. E Jesus interpelando ele, eu não sei, eu estou aqui, evidente que isso é uma suposição, aí até esquisita. Mas eu quero dizer para os irmãos que o pecado, ele traz consequências. E que o pecado, amados, ele é somatizado. Na quinta-feira, o Felipe falou sobre doenças psicossomáticas. Às vezes há pecados que estão encalacrados, estão enraizados na vida. A pessoa não abre mão, ela quer Jesus, mas ela não quer largar o pecado. E aí aquilo vai adoecendo, aquilo vai trazendo enfermidade, aquilo vai trazendo consequências. Quer dizer então que toda doença é por causa de pecado? Não. Toda doença é fruto do pecado. E isso pode vir sobre qualquer ser humano. Todos os seres humanos podem adoecer. Todos. Todos. Sabe do que morreu Eliseu? De doença. Eliseu. O homem que viu Elias subir no céu, carregado ali pela carruagem de fogo, que pegou a capa, tocou o rio, o Jordão se dividiu, ele passou em seco. Esse homem morreu doente. Então, crente fica doente? Fica. Por quê? Porque o nosso corpo natural, que ainda não está glorificado, ele é desse tempo. Quando formos glorificados, enfim, e recebermos novos corpos, nunca mais a enfermidade vai nos tocar. Percebem, amados? Agora, existem enfermidades que são próprias mesmo de pecados. E Jesus vem falar para esse homem, não faça mais isso, para que não te suceda coisa pior. Eu vejo nisso uma advertência severa, amados, para nós como cristãos. Não é? É importante, queridos, que a gente desperte para essa realidade. Eu não posso viver uma vida dúbia. Eu preciso ter um posicionamento de fé. Eu preciso me colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, o Senhor realizou por mim o que ninguém poderia fazer. Sem o Senhor eu estaria condenado ao inferno. Mas já que o Senhor me salvou, meu Deus, conduz agora os meus caminhos. E não me deixa viver mais como antes eu vivia. Que a minha vida seja totalmente para o Senhor agora. Percebem? Pastor, mas é tão bom. O pecado é bom mesmo, irmãos. Se tem coisa que o nosso corpo gosta, é do pecado. O corpo gosta do pecado. O homem natural, quando ele se inclina para as coisas naturais, ele se inclina para as coisas do pecado. Agora, o homem espiritual, que discerne tudo e não é discernido por ninguém, ele se inclina para as coisas do Espírito. E ali ele encontra uma alegria que a alma do homem natural não pode jamais encontrar. E estas coisas são próprias do reino de Deus, meus irmãos. Sabe, às vezes a gente quer tentar dar um jeitinho brasileiro na nossa vida com Deus. Eu quero ser crente, mas do jeito que eu estou indo está bom. E a gente aceita, a gente se amolda, a gente, não, desse jeitinho está legal, eu vou assim mesmo. Eu faço um pouquinho, eu vou lá um dia, tal, uma vez por mês apareço, tal. Irmãos, misericórdia. Fala assim, pastor, mas então participar do culto já não seria uma religiosidade? Depende de como você enxerga. Porque o desejo de Deus é que nós, como filhos de Deus, venhamos celebrar uma semana de comunhão com Cristo, juntos a Ele. Isso é para isso que nós nos reunimos. É para isso que serve o culto. O culto é a coroação de uma vida comunitária com Cristo. E se não for isso, tem coisa errada.
Percebem, amados? Então o Senhor, Ele está nos chamando para experimentarmos coisas melhores. Agora, as coisas melhores da parte de Deus, elas implicam num posicionamento de fé. Jesus não é religiosidade. Jesus é uma pessoa com quem eu preciso me relacionar. Posturas vazias me levam a nada. Posturas e práticas que nada têm a ver com o Evangelho não vão me levar a lugar nenhum. Podem me fazer o maior religioso, né? Eu posso me tornar aqui o cara que a igreja vai olhar e falar assim: puxa, esse aí sim, ó, esse aí é santo, esse aí, olha, dá para ver. Esse aí o óleo parece que escorre dele. Será? A vida com Deus, amados, a vida com Deus é uma crescente. É de glória em glória. Né? A gente vai aprendendo, a gente vai vivendo, a gente vai experimentando. A gente vai caminhando com Jesus. E é preciso caminhar com Jesus. A religiosidade do templo queria que Jesus fosse morto, porque ele era um displicente. Jesus é um contraventor. Jesus tem um comportamento subversivo, porque onde já se viu Jesus curar no sábado? Onde já se viu Jesus se fazer semelhante ao próprio Deus? Onde já se viu? Onde já se viu ele dizer que o pai dele trabalha até agora e que ele trabalha também? Ele está se fazendo igual ao pai. Onde já se viu? Parem para pensar, amados. Os religiosos estavam falando de Jesus. Era Jesus diante dos olhos deles e eles não o reconheciam. E os do tanque de Betesda? Jesus vai dar a eles uma oportunidade. Vocês vão parar agora de crer que o que vai livrar vocês são as águas desse tanque. Hoje vocês vão abandonar as águas desse tanque, porque a fonte da água da vida está diante dos olhos de vocês e eu vou mostrar para vocês. Vocês viram que Jesus estava cheio de gente? Quantas pessoas Jesus curou? Só um. Qual era o problema daquelas pessoas? Era enfermidade? Não. O problema daquelas pessoas é que estavam todas condenadas por uma religiosidade fajuta. Esse era o problema. A falta do conhecimento do Filho de Deus. E o Filho de Deus então se manifesta e fala assim: olha, hoje eu vou mostrar para vocês algo muito mais importante do que a cura do corpo, que é a salvação da alma. E vocês vão saber que o Filho de Deus está no meio de vocês. Quer ser curado? Ah, não tenho ninguém, Senhor, que me lance lá no tanque. Levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem, pegou o leito, estou indo embora. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava mostrando: olha, vocês vão largar essa religiosidade de vocês. E vocês vão me seguir. Porque eu tenho vida para dar para vocês. Glória a Deus. É possível, irmãos, é muito provável até, que muitos dos religiosos ocupem, né? Jesus falava sobre isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque andais mar e terra em busca de fazer um prosélito. E quando vocês fazem um prosélito, vocês não entram no céu e nem deixam ele entrar. A religiosidade não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Jesus. Amém, irmãos? Percebem essa verdade? Em nome de Jesus? Queridos, a gente não quer aqui... Eu não quero com essa mensagem dizer para os irmãos: olha, tudo que a gente está fazendo está errado. Não quero fazer isso. Mas eu quero dizer para os irmãos: é urgente que Jesus como pessoa seja o alvo da nossa caminhada. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso glorificá-lo pelo lugar de onde Ele me tirou e para o lugar para onde Ele está me levando. Amém, amados? Isso é maravilhoso. Pastor, eu não estou entendendo muita coisa. Não tem problema. Continua, persevera. Logo, logo você vai entender. Né? A gente não entende mesmo. Não entende. Sabe que... Compartilhar aqui um testemunho antes de encerrar. 40 minutos de testemunho só. Brincadeira. Bem rapidinho. Irmãos, uma vez eu tive uma experiência
eu estava começando a ler a Bíblia, e estava começando mesmo. E eu tinha me convertido, e eu estava participando da igreja. E aí, um belo dia, eu li a história de Noé. Vocês não têm noção a minha alegria quando eu entendi que aquela história falava de Jesus. Eu lendo a Bíblia, falava, mas Noé, essa história fala de Jesus. A arca é Jesus. O Noé aqui que falava para as pessoas se arrepender, é o papel da igreja, na direção do Espírito Santo. Essas águas que vieram do dilúvio é a condenação eterna. Uma revelação que, vamos dizer, as crianças já aprendem na escolinha bíblica, não é? Mas que quando eu descobri aquilo, lendo a Bíblia, irmãos, eu fiquei numa alegria. Eu falei, a Bíblia toda fala de Jesus. E eu fiquei maravilhado de ver. Sabe, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo com o Senhor. E aí, o nosso relacionamento com Ele vai aumentando. É necessário. Espírito Santo, me ensina a respeito do Pai. Me ensina a respeito de Jesus. Jesus, revela o Teu amor para mim. Me revela quem Tu és. Leia a palavra com Ele. Ore. Esteja com Ele. Amém? Queridos, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu queria te convidar para orar nesse instante. Vamos ficar em pé? Por favor, fiquem de pé, amados. Quando eu me converti, a irmã que me ganhou para Jesus, ela dizia assim, hoje eu estou no fogo, puser a mão em mim, queima. Era um linguajar pentecostal. E eu ficava com medo de encostar nela. Eu ia orar, às vezes ela dava a mão, eu não queria dar a mão para ela, porque vai que me queima. Acreditam nisso, irmãos? Percebem como essas coisas às vezes aparecem, né? Irmãos, Jesus não é isso, né? Amém? Vamos orar. Pai, ó Senhor, o Senhor é bom, e o Senhor é maravilhoso, e o Senhor se revela para nós de tantas maneiras, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa noite pedir ao Senhor que os ídolos do nosso coração e toda manifestação de religiosidade, de práticas que temos distantes da Tua vontade, Senhor, se submetam, Senhor, ao Teu querer, e que venha o Teu reino sobre nós, Senhor, e que a Tua vontade seja feita. Que a nossa vida, Senhor, esteja em concordância, Senhor, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que sejamos verdadeiras testemunhas, pessoas que Te amam, Senhor, e que Te servem, pessoas que se relacionam contigo, Senhor, não, Senhor, para cumprir protocolos ou para cumprir ritos vazios, e nem tampouco, Senhor, para ficar olhando para uma religiosidade mística distante, mas pessoas que realmente se relacionam com esse Deus que é maravilhoso e é transcendente, que vai além dos céus, ó Pai. Ó Senhor, nós precisamos como igreja viver a experiência do Teu Evangelho, no aqui, no agora, no relacionamento com os nossos irmãos, no relacionamento contigo, Senhor. Vem com o Teu reino sobre este lugar, que a Tua vontade se estabeleça, Senhor, sobre cada família, que haja, Senhor, a Tua bênção, Senhor, em medida recalcada, sacudida e transbordante sobre cada lar, que os celeiros dos Teus filhos sejam fartos, que na casa dos Teus filhos haja paz, haja alegria, haja prosperidade, que a Tua presença, meu Deus, venha trazer realmente um despertamento àqueles que estão ao redor de cada família, e eles possam dizer o que está acontecendo nesse tempo, o que está acontecendo nessa família, o que eles creem, quem é essa pessoa que está com eles, porque com eles parece que tudo se faz novo, eles estão felizes, eles estão repletos. Ah, meu Deus, que este testemunho possa ir além, Senhor, das nossas casas, das nossas quatro paredes, que as pessoas saibam que nós servimos um Deus que é vivo, e que, meu Deus, nós queremos sim, Senhor, anunciar esse Jesus que está conosco, que caminha conosco, que olha para as nossas necessidades, que cuida de nós,
como o pastor amado, querido, que dá a vida pelas suas ovelhas. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, comunica a tua palavra a cada coração aqui essa noite. Ó Deus, que cada vida, Senhor, se sinta assim, Senhor, desafiada a abandonar, Senhor, aquilo que precisa ser abandonado, a deixar de lado, Senhor. Chega de ficar ao redor daquele tanque, chega de ficar esperando milagre de onde não vem, chega de ficar esperando em religiosidades fajutas, chega dessas coisas. É necessário olhar para Jesus, é necessário olhar para o Senhor. Meu Deus, abre os olhos, os ouvidos, o coração, e que se coloque de pé este teu filho, esta tua filha, Senhor, e que possa tomar esse leito e caminhar e seguir adiante, e que possa dizer: olha, quem me curou foi Jesus, quem me curou foi Jesus, e eu não me importo se hoje é sábado, eu não me importo se hoje não poderia carregar o leito, mas Ele mandou eu carregar, então eu vou carregar. Eu não me preocupo com o que vão dizer de mim, porque o que me importa é satisfazer a sua vontade. Meu Deus, que seja esse o nosso coração, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a sua igreja, Pai. Nos leva, Senhor, a experimentarmos uma dimensão mais profunda deste amor. Ó Senhor, e que vidas possam se render a Ti, Senhor. Meu Deus, não permita, Senhor, que nós como igreja sejamos, meu Deus, um balcão. Ó Deus, um balcão, Senhor, que oferece, Senhor, uma espécie de compra ou venda, Senhor, de religiosidade. Misericórdia, Senhor, de nós. Ó Deus, que sejamos realmente uma agência do Teu reino, um lugar como embaixadores do Teu Evangelho. Venhamos anunciar: o nosso assunto é Cristo, o nosso modelo é Jesus, o amado da nossa alma, aquele que nós temos em comum é o Jesus, Filho de Deus, aquele que veio, que nasceu da Virgem, que padeceu sob Pôncio Pilatos e que morreu e ressuscitou e que está vivo e reina eternamente. Sim, Senhor, que essa seja a nossa vontade, e que essa seja, Senhor, ó Deus, uma declaração de fé todos os dias, Senhor, a partir de cada um de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Despede os Teus filhos da Tua paz, leva-os, Senhor, guardados no Teu amor. Senhor, comunica, Senhor, aquilo que, ó Deus, eu não pude fazer pelas limitações, e que os Teus filhos não puderam receber também pelas limitações. Senhor, aquilo que nós não somos capazes, que o Teu Espírito Santo, doce Espírito, é o Senhor quem nos leva a toda a verdade. Doce Espírito, é o Senhor quem nos faz perceber, Senhor, as entrelinhas, o que está por detrás das palavras. É o Senhor quem nos faz conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor realmente deseja comunicar aos nossos corações. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, com esta palavra que foi ministrada, e que ela venha reverberar nos nossos corações, que possamos abandonar os ídolos da nossa vida. Senhor, todo ídolo que caia por terra, que nós tenhamos a coragem de Elias de reconstruir o altar, que nós sejamos, Senhor, este próprio altar que é cheio do Teu fogo, Senhor, ó Deus, e assim venhamos testemunhar da Tua presença conosco, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, a unção, o poder do Santo Espírito de Deus, o Deus vivo, esteja com os irmãos aqui reunidos e com o povo de Deus nos quatro cantos da terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amados. Irmãos, Deus abençoe a todos, que Deus dê a todos uma excelente semana. Antes de ir, se você pode abençoar o seu irmão, trocar duas palavrinhas, compartilhar algo, faça isso. Tome um chazinho, tá bom? Deus abençoe a todos. Agradeço àqueles que nos visitam pela primeira vez, pela segunda vez, tá bom? São mais que bem-vindos. Voltem sempre, em nome de Jesus. São bem-vindos mesmo, tá bom? Deus abençoe.